Siqueirinha, vamos falar de Um Lugar Silencioso 2 até que enfim! Olha, como muitos filmes que estavam programados para ser lançados em 2020, Um Lugar Silencioso Parte 2, ele teve uma estrada um pouco complicada até chegar de fato às telas, mas chegou, o filme estreou, tá aí, John Krasinski de volta na cadeira da direção e também para uma ponta mais ou menos rápida aqui no filme, Emily Blunt de volta, Millicent Simmons de volta, e agora com a adição do Cillian Murphy, né, que é o novo cara branco de barba do filme. Aqui, ó, tô até de cosplay. Lugar Silencioso 2, aqui, ó. Cara, é assim, esse filme, o 2, ele continua exatamente do ponto onde parou o primeiro, né? Primeiro, na verdade, você tem ali um preview ali do que, prólogo, né, do primeiro dia, um prólogo, exato, do primeiro dia, do dia 1, né? E aí você tem o que aconteceu. O que aconteceu de verdade? Por que aqueles monstros, como aqueles monstros caíram na Terra? O que aconteceu? Como é que foi o primeiro encontro desses seres com os seres humanos? Você vai ver tudo nesse prólogo, que é muito bom. Muito bem filmado. Muito sabe? tenso, muito pesado. E, gente, eu tenho que elogiar muito o John Krasinski, porque ele conseguiu fazer com esse filme algumas cenas absolutamente tensas. E esse prólogo deixa você já na ponta da cadeira, sabe? Mesmo você sabendo que aqueles personagens principais sobrevivem àquele primeiro dia, você se preocupa com o que está acontecendo. Sim. E do prólogo você salta imediatamente pro segundo seguinte ao final do primeiro filme. Exatamente, com aquela família que agora, né, não tem o pai, né? E aí eles têm que sair daquela casa, porque afinal eles fizeram uma barulheira louca lá dentro. E por mais que eles tenham aquela pequena arma, né? Aquele pequeno segredo ali que eles conseguem afetar os monstros de alguma forma, mas eles não morrem direto. Você ainda tem que matá-los. Se vier um monte ao mesmo tempo, pode complicar. Então eles precisam sair. Só que aí eles vão ter que encarar o mundo. Porque tudo que a gente conhece de Um Lugar Silencioso é basicamente dentro daquela casa, daquela propriedade, né? E você tem só um vislumbre ou outro ali deles saindo, indo pra uma cachoeira e tal. Mas o filme todo basicamente se passa dentro daquela propriedade. E agora você vai encarar um mundo com essa família. E, meu amigo, não vai ser fácil. E olha, eu comparo muito, eu gosto de comparar essa continuação aqui ao Império Contra-Ataca. Porque você pega o primeiro Star Wars, certo? Na época que ainda era Guerra nas Estrelas, numa galáxia muito, muito distante há muito tempo atrás. O primeiro Star Wars, se você pensar, a Estrela da Morte explodiu, o Luke e o Han recebem a medalha, o Chewbacca não recebe, preconceito contra os Wookiees, whatever. E se a história terminasse ali, você achava que não, o Império vai começar a cair, os rebeldes tiveram essa vitória e pronto. Mas se você pensar, é uma vitória de pirro, porque o Império descobriu onde fica a base dos rebeldes, etc. Então não dá certo. Se você pensar no grande escopo da coisa, é a mesma coisa aqui com o Lugar Silencioso. Eles tiveram a vitória contra o bichão lá, beleza, mas com a explosão que teve, a casa tá rodeada de bichos. Os bichos vão ser muito atraídos pra lá. Então eles têm que sair de lá. O pai morreu, ou seja, foi uma vitória de pirro. Eles têm que sair de lá. Eles têm uma forma como deter os bichos, beleza, mas é uma arma que ainda é muito complicada de usar. E quando eles se aventuram dentro desse mundo, eles encontram pessoas que tiveram experiências diferentes. Porque, olha, se a gente pensar bem, o primeiro Lugar Silencioso, você tem uma versão idílica ali de uma família, sabe? É uma família que consegue se comunicar por linguagem de sinais, porque a menina é surda, então eles têm uma experiência em comunicação não verbal, eles estão isolados, eles estão bem ligados ali, sabe? Eles têm alguma coisa que ajuda bem a eles. Se você colocar nesse segundo filme, não, a coisa muda, eles estão indo pro mundo e encontram o Emmett, que é o personagem do Cillian Murphy, que é um tipo de sobrevivente bem diferente do Emmett. É um tipo de sobrevivente bem diferente do Lee, que era o personagem do John Krasinski, que não teve essa vida familiar que eles tiveram até aquele ponto, sabe? Eles tinham sempre um ao outro, tinham carinho, não. O Emmett, ele tá completamente isolado, ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo. Então é um cara que já é mais isolacionista, paranoico, então não esperem que seja só trocar um cara de barba e colocar outro, não. Eles têm personalidades diferentes. Bom, eu acho não tanto, tá? Eu ainda acho que foi uma substituição. Tá certo, eles têm personalidades diferentes, são caras que encararam situações diferentes dentro né, do mesmo apocalipse,
Mas eu ainda acho que é bem uma continuação. Uma coisa que a gente tem que louvar o Krasinski aqui é que é o seguinte, ele podia, né, com o sucesso do primeiro filme, ele podia simplesmente ter pegado uma baita grana que ele pegou pra fazer esse segundo filme, você consegue perceber que existe mais orçamento, mais dinheiro pra fazer o filme, e ele podia ter feito aquele maior, sabe, tudo ampliado. A mesma coisa, só que maior e sem cortes, né? Exatamente, sabe, aquela coisa assim, aquela coisa de continuação dos anos 80, 90, que simplesmente faziam algo muito maior, com muito mais explosões e tal. Isso o Krasinski não faz, apesar dele ampliar o escopo da história, e aí sim, realmente, você vai sair daquela pequena propriedade e você vai conhecer o resto do mundo, mas ele continua focado somente na família, né? E outra coisa, Rogério, e tem outra coisa. Você tem 2 nomes grandes no elenco, certo? Você tem o Cillian Murphy e você tem a Emily Blunt. A Emily Blunt, se você pensar bem, ela era a escolha óbvia para ser a estrela desse segundo filme. Porque é a esposa do diretor, é a mãe, certo, da família, é a matriarca da família, é o maior nome, é o nome mais conhecido. Cillian Murphy também é bem conhecido, mas considerando que ela já estava no filme anterior, ela era a escolha óbvia para ser a protagonista dessa nova história. Não é o que acontece. Não é. Protagonista é a Millicent Simmons, a filha. Ela na verdade, no filme anterior, ela já mostrava uma capacidade muito grande de contar, de interpretar essa personagem, né, e de ganhar um destaque. Eu acho que no primeiro filme ela ganha muito destaque, mas aqui não é só destaque. Ela é protagonista do filme mesmo, assim. Isso, o filme não esconde nem um minuto. Inclusive a Emily Blunt, ela é praticamente uma personagem, assim, extremamente coadjuvante nesse filme, né? Tem um momento ali do filme que a gente vai falar mais na parte... a gente vai falar sobre spoilers aqui, mas a gente vai avisar vocês, então fiquem tranquilos que a gente não vai falar spoiler. Mas tem um momento ali do filme que você vai ter uma divisão da família, né, de núcleos, e aí um núcleo vai acabar sendo dela e tal. Mas, assim, demais diminuída a participação dela. Mesmo porque o Krasinski percebeu que não precisava. Não precisava dessas, entre aspas, âncoras, né, pra levar o filme, assim. Você conseguiria com o elenco juvenil, e realmente eles mandam muito bem. Mas você tem que ter um pouquinho de suspensão de descrença, porque como se o filme se passa 1 minuto depois do filme anterior, acontece. Porém, o elenco passou mais tempo. E elenco juvenil, assim, cresce rápido. Eles crescem muito rápido. Então o menininho ali que parecia ter os seus 12, ele já parece ter 15. Tem que levar em consideração que eles fizeram essa continuação depois e que o Krasinski, ele queria contar essa história, né? Ele com esse elenco, ele não queria mudar elenco, tá? Vamos botar novas crianças, não. O público já tem uma ligação afetiva com esses atores, sabe? Então, manter a ligação afetiva com os atores. E olha, a Millicent Simmons, ela cresceu também como atriz. Ela não só cresceu em tamanho, sabe? Ela consegue ancorar essa continuação de uma maneira muito efetiva. E é uma protagonista diferente da que... É muito fácil em filmes de apocalipse, em filmes pós-apocalípticos, etc., você sempre ir pro lado mais cínico da coisa, sabe? A personagem dela, não. Ela teima em ser uma luz, ela teima em querer ajudar, sabe? Não se render ao instinto animalesco, não se render aos lados mais sombrios da humanidade. E a gente vê um pouco disso aqui, a gente vê um pouco desse mundo mais sombrio. É difícil você fazer uma personagem que é mais idealista, especialmente em filmes pós-apocalípticos, especialmente em filmes que lidam com a coisa mais dura da humanidade, e soar natural. É difícil você fazer isso. É complicado. Não soa natural às vezes, porque parece que às vezes o natural do ser humano é ser mais escroto. Falta de uma palavra melhor, mas sendo mais direto. E ela consegue vender essa personagem de uma maneira muito natural. Essa personagem que é mais idealista, que quer ajudar as outras pessoas, sabe? E é difícil você conseguir fazer isso de maneira natural, e ela sabe muito bem esse papel. Você acredita nela, né? Isso é muito legal, assim, porque é uma protagonista que você realmente tá com ela o filme todo, e você acredita ali na demanda dela, né? Ela tem uma demanda ali a cumprir, e ela manda muito bem. Então... Mas antes da gente ir pros spoilers, que eu acho que é difícil falar desse filme sem falar de spoilers, tá? Sicas, você recomenda Um Lugar Silencioso 2?
tranquilamente. Se você é fã do primeiro filme, você vai adorar. Pra mim é uma continuação que evolui os temas do filme anterior, que traz também um pouco, como falei, é um filme que tenta mostrar um ponto luminoso no meio de um breu de cinismo, sabe? Eu acho que é um filme que, se tivesse estreado no ano passado, na data que ele tinha que ter estreado, eu acho que ele ganhou peso com todos os acontecimentos tudo que a gente sofreu no último ano, sabe? Se não, é uma história mais relevante. Você lidar com um pouco de humanidade no meio desse mar de dificuldades que a gente vem sofrendo. É um filme que assusta, é um filme que tem algumas sequências extremamente tensas. O Krasinski evoluiu muito como diretor nesse sentido pra mim, sabe? Tem algumas cenas que realmente foram algumas das mais tensas que eu vi nos últimos anos em filmes de suspense e terror. Seja você fã do gênero ou um fã casual que gostou do primeiro filme, eu recomendo muito que você assista esse filme. Eu tenho alguns problemas com o filme que eu vou falar mais na parte de spoilers, né? Porque tem muito a ver com a trama do filme em si, mas eu acho que eu recomendo também, porque eu acho que, assim, é um filme de terror muito bem filmado. O Krasinski evoluiu bastante. E olha que eu acho que ele manda bem demais no primeiro filme, mas eu acho que ele evoluiu demais aqui nesse segundo, assim, na questão de direção. Você vê que ele tem uns posicionamentos de câmera que são muito legais. Ele faz um plano sequência ali naquele começo que é muito bom. É muito bom mesmo. Você realmente fica tenso. E também porque o cara não se deixou levar pela grana. E ele não quis fazer um filme maior e explosivo e tudo, não. Ele continua. Tem algumas explosões ali que eu acho que foi a exigência do Michael Bay pra dar o financiamento, sabe? Tem. Mas eu acho que, né, normalmente esse escopo tende a ser brutal e você fica, tá bom, não ligo mais pra nada. Eu ainda acho que você consegue reconhecer que é um lugar silencioso mesmo, é a história daquela família, só que indo pra um lugar maior, digamos assim. Agora, atenção, nós vamos falar de spoilers. Spoilers! Eu vou aproveitar, começar essa parte dos spoilers aqui, te dizendo o seguinte, uma das coisas que eu não gostei do filme é a questão do monstro em si. Porque o monstro do primeiro filme, eu acho que ele era muito imbatível, sabe? Ele era um monstro que, cara, ele acabou com a humanidade porque a humanidade não achou um ponto fraco pra ele, entendeu? Não tinha como matar, tiro não pegava, ele tinha uma carapaça super forte, né? Era um monstro que corria muito rápido, né? Qualquer barulhinho, em segundos, o bicho vinha rasgando tudo que ele visse pela frente. Invadia a casa, inclusive, né? Não tinha papo pra ele. Né? Foi até sem querer que eles conseguiram encontrar uma arma pra amenizar o bicho, deixar ele atordoado, aí sim você conseguir matá-lo. Eu acho que eles deram uma... como é que é o nome? Nerfada. Uma nerfada. Eu acho que eles deram uma nerfada. Eles colocaram vários pontos fracos no monstro que não tinha no primeiro filme. E um deles é o negócio da água. Olha, sinceramente, eu achei isso uma asneira. Sabe por quê? Porque no primeiro filme você tem uma cena da água. Você tem uma cena do bicho entrando na água e mergulhando e você não sabia onde ele estava. E você vê que ele apesar de... podem falar assim, mas ali dava a pé porque era só o porão. Não me interessa, me parecia que ele era muito... bem, aquela cena me mostrava, o Krasinski queria mostrar pra gente que é o seguinte, esse monstro está adaptado para todos os ambientes, não importa o que seja, ele vai te caçar e ele vai te matar. Mas, e aí aqui no filme nerfaram. Uma coisa é uma pocinha d'água, certo? Outra coisa é o foco em oceano, né? Outra coisa é botar o bicho no oceano. Talvez... Eu tô tentando aqui encontrar o bicho entra na água lá um pouquinho e sai assim... Tem uma cena do bicho tossindo, Cicas. Bom, pode ser que ele não se dê bem com água salgada, né? Talvez ele se dê bem com água doce, mas não com água salgada, sabe? Existe, pode ser explicado isso aí, sabe? Pode ser explicado. Não. Você tá passando um paninho pro Krasinski, eu acho. Agora, eu gostei da questão da ilha, sabe? A questão da ilha, ela remete um pouco a alguns filmes que você tem sobrevivente, até mesmo se a gente for pros filmes do Romero, pros filmes de zumbi do Romero, tem sempre aquela questão, vamos encontrar um safe haven, um local seguro, etc. Um lugar onde esse apocalipse não chegou. É algo que é meio recorrente em filmes de apocalipse, sabe? Da forma como aconteceu, você tem o personagem do Djimon Hounsou, que, aliás, tá em 5 minutos de filme só. Eu acho que foi o dinheiro mais fácil que o Djimon Hounsou já ganhou na vida dele. Ele faz isso de vez em quando. Ele faz isso, né? Ele faz isso no Shazam.
Ele não, mas ele fez esse Guardiões da Galáxia também. Ele, tipo, esse dinheiro eu acho que foi mais fácil do que Shazam, sabe? Eu acho que foi um dinheiro mais fácil do que Shazam. Porque ele aparece, dá umas 2 linhas de diálogo e a morte dele eu acho bem besta, sabe? Ele tipo, meu Deus, o plano não funcionou, nós não conseguimos atrair o monstro, aí o monstro tá lá e o plano deles deu certo e ele morre, sabe? E assim, o que eu acho também meio problemático é o seguinte, se você tem uma ilha e você sabe que o monstro não consegue atravessar e tal, você faz o quê? Você fortifica a ilha de um jeito que nenhum barco consiga atracar lá sem que você saiba, sem que você veja, entendeu? Tipo, e eles estavam lá muito assim, final do Guerra dos Mundos, de cobertorzinho, assim lá, tipo, vamos brincar aqui no parquinho, na missa, enquanto os caras enquanto o mundo inteiro tá acabando. Já faz já faz um ano que eles estão lá, então um ano você fortifica a ilha, não sei, mas o fato deles não terem tido nenhum ataque em mais de um ano, deixa eu acho meio relaxado, sabe? Isso é compreensível. Eles chegaram numa situação em que o negócio passou, a gente... Não, aquela coisa, o negócio passou, a gente não precisa mais se preocupar, sabe? Tá todo mundo bem aqui, vamos fazer o churrascão americano. É diferente do que a gente estava acompanhando com os outros sobreviventes que estavam no meio do negócio, sabe? Incluindo, obviamente, o lado oposto dessa galera da ilha, que são os sobreviventes que são meio canibais ali, sabe? Os olhos deles são diferentes, a forma como eles agem é diferente. Eu acho que foi pouco explorado. A gente sabia que o Emmett, ele falou que existiam esse tipo de sobrevivente, que ele encontrou esse tipo de gente por lá, sabe, no mundo. Mas eu acho que apareceu meio do nada, sabe? E a gente não sabe como é que eles estão agindo. A gente não tem a gente passou muito pouco tempo com eles, sabe? Só foi pra dizer, olha, esse tipo de gente existe, talvez a gente explore essa galera melhor no próximo filme, entendeu? Então, só foi pra dizer, olha... Essa é a impressão que ficou, sabe, com esses sobreviventes. Né? Com esse pessoal meio maluco, entendeu? Eu não senti tanto perigo com eles, porque eu não sei direito quem são esses caras, eu não sei porque eles estão fazendo isso, entendeu? Por exemplo, tinha algo muito parecido naquele filme A Estrada, que por acaso também tinha um personagem que era extremamente inocente tendo que encarar esse mundo, né? Que nem a menina aqui. E também funcionava muito bem, só que lá na Estrada, cara, você realmente teme as pessoas, porque você sabe do que elas são capazes, né? Aqui a gente não sabe. Até porque as pessoas ali são o monstro principal, né? A ameaça principal. Aqui a ameaça principal ainda são as criaturas. Mas o problema é que a gente só teve uma linha de fala dizendo, olha, vocês não sabem o que aconteceu com as pessoas aqui, etc, etc, que o Emmett solta, olha, você não sabe o que aconteceu, como as pessoas chegaram, essas pessoas não vale a pena ser salvas e tal. E, obviamente, você tem o choque quando o Emmett encontra pessoas boas, entendeu? Quando você entende o choque que ele sente dizendo, olha, ainda existem pessoas que valem a pena ser salvas, ainda existem boas pessoas, você entende. Aquela gangue silenciosa, ela tá ali por um motivo, pra fazer o contraponto na nossa cabeça pro Emmett. O Emmett, olha, eu fui exposto a essas pessoas, eu perdi minha família e agora eu tô vendo essa galerinha do churrasco aqui, legal, sabe, ouvindo música, etc. Então, é pra fazer o contraponto. Sim. Porém, repente, esse contraponto não funciona tão bem assim, porque a gente passa muito pouco tempo vendo essa galera da gangue silenciosa, sabe? Se tivesse tido uma preparação maior, se tivesse tido uma preparação à la Tubarão do Spielberg, sabe? Não precisa mostrar, é só fazer a gente sentir que essa galera tá lá também. Que são outras ameaças, sabe? Realmente só ouviu falar, mas a gente não viu do que eles são capazes. Mas a sequência que eles aparecem, e pra mim funciona por conta... você não gostou tanto, eu sei, Rogério, você não gostou tanto dessa sequência, mas eu gostei muito dessa montagem paralela. Pra mim funciona porque ela conseguiu dar importância pros 3 núcleos. Porque você tem um núcleo do filho mais velho cuidando do irmãozinho que tinha acabado de nascer, e gente... Ter um bebê no meio do apocalipse num apocalipse que você não pode gritar. É uma situação muito desesperadora, sabe? Então você tem o filho mais velho cuidando do bebê, você tem o núcleo do Emmett e da personagem da Millicent indo tentar espalhar a palavra em relação a utilizar um rádio que ainda tem uma transmissão. Encontrar um rádio maior, essa é a ideia, né? Isso, para conseguir espalhar essa frequência. Gravar basicamente a frequência que é utilizada e colocar em looping, para que essa frequência consiga ser utilizada como arma para outras pessoas, porque, vamos convenhamos, não é uma arma muito efetiva quando você tem que parar, ligar, apertar o negócio, você perde uns 30 segundos armando o negócio quando você tem um monstro com uma velocidade imensa vindo na sua direção, sabe? Não dá muito tempo. Agora, se você só ligar o radinho, beleza, é só apertar um botão lá e pronto, o bicho já tá lá.
já tá tremendo lá. Funciona. A ideia é bacana. Então você tem esse núcleo da personagem da Millicent e do Emmett correndo pra tentar espalhar essa palavra, colocar a transmissão num rádio. E você tem o núcleo da mãe, da Emily Blunt, que é basicamente para conseguir equipamentos, para conseguir remédio, para conseguir... Porque, para completar, o menino ainda tá com a perna toda lascada porque ele pisou numa armadilha de urso. Uma armadilha de urso, exatamente. É logo e essa sequência da armadilha de urso, sabe, eu fiquei com uma angústia tão grande, porque eu fiquei querendo gritar com o menino, sabe? Eu assim, a forma como o Krasinski filmou, dá pra você sentir a dor através da tela, entendeu? Exato. E aí vai entrar, eu acho que a terceira e última parte das minhas reclamações assim, com o filme, principalmente aqui na parte de spoiler que a gente pode falar, né? Eu acho que por ser um filme Um Lugar Silencioso, ele é barulhento demais, sabe? Eu acho que muito da atmosfera do primeiro filme era que, cara, qualquer barulho vai te matar. Então, você passa, sei lá, cara, 1/3 do filme basicamente em silêncio. A única coisa que você tinha ouvido ali era o barulho do foguetinho do menino ali quando ele morre, né, infelizmente. E você tinha esse peso muito grande desse personagem morrendo logo no começo, né, e você ia sentir esse luto o resto do filme. E aí aqui... eu acho que ele é muito barulhento. E aí eu acho que, por exemplo, nessa nerfada que eles deram no bicho, eu acho que eles fazem barulho demais pro bicho não chegar, entendeu? Então, o menino mesmo dá esse grito que nos outros filmes, em 1 milissegundo, o monstro tinha arrancado a cabeça dele. E eles conseguem fugir de alguma forma. Então, eu acho que pra continuar, assim, ele não podia continuar com um monstro tão imbatível assim, e aí ele precisou nerfar. E eu não sei, acho que pra quem já assistiu o primeiro filme muitas vezes, vai sentir essa nerfada do monstro, né, e vai sentir que esse filme ele é muito barulhento. Eu acho que, inclusive, ele é um filme que dá pra assistir no cinema com tranquilidade, porque o outro era super difícil, cara, porque se alguém abrisse ali um papelzinho de bala, você ficava... cala a boca, sabe? E agora, como o filme é bem barulhento, e ele já não depende mais disso, né? É um filme que Rogério, não tu faz parecer como se o filme fosse realmente uma produção do Michael Bay clássica, sabe? A trilha sonora dele é alta, os personagens falam, Sicas. Falam. No primeiro filme... outro dia eu tava assistindo na TV, eu não sabia que tava dublado. Porque, cara, passou metade do filme e ninguém tinha falado nada. Então eu não sabia. Mas agora, Rogério, dublado. existe uma necessidade de você ter mais fala, porque eles saíram do ambiente controlado que era a casa, eles saíram do ambiente controlado que era a fazenda, eles estão lidando com estranhos, com pessoas que eles não conhecem, que não sabem linguagem de sinais. Então, existe uma necessidade maior de diálogo, uma necessidade que o filme dá, certo? E isso tá incorporado dentro da narrativa, sabe? A nerfada nos monstros eu reconheço que é existente, mas é uma necessidade da própria narrativa. Eles têm que apresentar novos desafios, novos problemas, senão a jornada passaria de difícil, a jornada que eles passam passaria de difícil pra impossível eles morrerem no primeiro passo fora da fazenda. Entendeu? Então essa nerfada ela é um pouco necessária, mas... é aquela coisa, são mudanças de regra que eu acho que acontecem nas melhores franquias. Eu vou citar novamente Star Wars, que o George Lucas mudou algumas regras do jogo no decorrer dos filmes originais. Por exemplo, no primeiro filme o sabre de luz era pra ser um negócio pesado, uma arma pesada e tal, e no segundo filme, no episódio 5, no Império Contra-Ataque, que é o padrão ouro de continuações, você concorda com isso, eu tenho certeza, os sabre de luz passam a ser muito mais facilmente manejados. Então existe essa diferença em franquias, especialmente em filmes que não se esperava logo de início que fossem virar franquias. Nada dessas pequenas mudanças de regra, pra mim, tira o brilho dessa continuação. Eu acho que é muito difícil você conseguir fazer uma continuação num gênero de terror que consiga ser tão boa quanto o primeiro, e essa pra mim conseguiu. É um gênero que você tem muito chegando nos cinemas, chegando nos streamings, chegando nos VODs, e que pouca coisa realmente vale a pena, sabe? Um Lugar Silencioso fez isso. A continuação pra mim fez algo que é mais difícil ainda, que fazer com uma continuação que funciona muito bem. A gente sabe muito bem que continuações tendem a diluir o impacto do primeiro filme, sabe? Tendem a não funcionar. Mesmo quando o primeiro filme é muito bom, essas continuações tendem a não ser boas. E pra mim essa conseguiu, sabe? Você tem algumas mudanças de regra, que pra mim é típico de franquia, isso acontece. Seja uma mudança de ator, seja você tá uma nerfada no monstro pra conseguir contar melhor contar a história. Mas eu acho que pra mim são pecadilhos
extremamente perdoáveis, sabe? Nessa continuação que tem tanta coisa boa. Agora existe um gancho claro pra um terceiro filme. Ele termina mais ou menos como o primeiro começou, né? Não, só que agora com um rádio maior. Não, eu acho que é diferente, sabe por quê? Porque no primeiro terminava, mas a família ainda tava junta. Entendeu? Aqui a gente vai ter que ter o reencontro na terceira parte tem que ter o reencontro da família, tem que ter as consequências do que eles fizeram. Obviamente vai ter uma terceira parte, a gente precisa ver essa família reunida de novo, a gente precisa ver as consequências do que aconteceu com eles, dessa informação tá no mundo, dessa arma existe nesse mundo agora, até mesmo da civilização ali daquela ilha ter sido prejudicada porque o líder deles morreu. Então tem muita coisa que tem que ser resolvida no terceiro filme. Eu acho que ele termina com um gancho bem mais óbvio que o primeiro. Como eu falei, o primeiro eu acho que ele podia ter se resolvido por si só. Porque você entende, eles agora tem uma arma e pronto, fim de papo. Como eu falei, final de Star Wars. Esse aqui já é um final um pouco mais Império Contra-Ataca. Não é tão escancarado, ele não deixa um cliffhanger tão pesado, mas deixa um pequeno cliffhanger ali que tem que ser resolvido, eu acho. Então é isso, recomendamos Um Lugar Silencioso 2, apesar de alguns problemas que eu ainda encontro no filme, mas ainda recomendo porque é um filme bem legal. Agora no dia 22 estreia nos cinemas brasileiros e depois de 30 dias vai estrear lá no Paramount Plus, então se você não puder ir no cinema agora, não quiser, espera lá pra assistir no Paramount Plus. É isso, né, Cicas? É isso, falamos. Se inscreve aqui no canal para ter muito mais críticas, para ter muito mais lives sobre cinema, sobre o mundo da cultura pop, sobre algumas séries também que a gente tá falando, como por exemplo as séries da Marvel que estão saindo por aí. E aquela coisa, nós temos o Rapadura Cast que você precisa ouvir. Toda semana a gente tem um assunto novo, um filme novo, um filme clássico, assunto sobre a sétima arte como um todo. Então, se inscreve aqui para saber quando vão sair novos vídeos. E se curtiu isso aqui, joga o like! Nos vemos na próxima e tchau!